Paz e bem, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Nesta quarta-feira, 1º dia de outubro, mês missionário, iniciamos a Semana Nacional da Vida e celebramos a memória de Santa Teresa do Menino Jesus, doutora da Igreja e padroeira das missões. O mês missionário é um tempo em que somos convidados a renovar o nosso compromisso com o anúncio do Evangelho e a levar a Palavra de Deus a todas as pessoas. Durante a Semana Nacional da Vida, somos convidados a refletir sobre a grandeza e a dignidade da vida humana, dom sagrado que recebemos do Criador. Abertos à graça de Deus, deixemo-nos iluminar pela Palavra e celebremos com fé. Leitura do livro de Neemias. Era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: "Por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração." Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: "Que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo?" E o rei disse-me: "O que desejas?" Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: "Se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la." O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: "Quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta?" Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: "Se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até que chegue à Judéia. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu vou morar." E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos provocam a sair da nossa zona de conforto e a assumir com coragem a missão que Deus nos confia. Na primeira leitura, vemos Neemias, um homem de oração e discernimento que, mesmo diante do rei, não esconde sua dor pelo sofrimento de seu povo. Neemias vence o seu medo e pede autorização para reconstruir Jerusalém, e o rei concede. Neemias nos ensina que quando nós colocamos nossos planos nas mãos de Deus, Ele abre portas que jamais imaginaríamos. Quantas vezes nós temos medo de agir, de pedir, de nos posicionar? Neemias nos mostra que fé e ação caminham juntas. O salmo que hoje cantamos fala da tristeza do povo de Deus em exílio, longe de Jerusalém. Por vezes, também nós nos sentimos desse modo, distantes do que dá sentido à nossa vida, da nossa missão, de Deus. Mas somos chamados a nos mantermos firmes, mesmo em momentos como esses. No Evangelho de hoje, Jesus fala claramente sobre as exigências do discipulado. 3 pessoas manifestam o desejo de segui-lo, mas Jesus mostra que segui-lo exige decisão, desapego e entrega total. Seguir Jesus é colocar Deus em primeiro lugar, acima dos afetos legítimos e das seguranças humanas. É caminhar com determinação, sem olhar para trás, mesmo quando o caminho se torna exigente. Irmãos e irmãs, quem não gostaria de seguir Jesus? Todos nós queremos. No entanto, às vezes colocamos condições. Depois que eu resolver minha vida, quando eu tiver mais tempo, quando tudo estiver mais tranquilo. Mas o chamado é agora, é hoje, é com o que nós temos. A liturgia de hoje nos convida a assumir nossa missão com coragem, mesmo diante das dificuldades, a confiar que Deus abre caminhos, como fez com Neemias, a não perder nossa identidade como salmista e a seguir Jesus com decisão, como Ele nos pede no Evangelho. E quem viveu isso com intensidade foi Santa Teresa do Menino Jesus, cuja memória hoje celebramos. Santa Teresinha do Menino Jesus, nascida na França em 1873, caçula dos 9 filhos de Santa Zélia Guerin e São Luís Martim, é uma das santas mais queridas e populares da nossa Igreja. Sua infância foi marcada por sofrimentos e perdas. Ainda aos 4 anos, perdeu a sua mãe e foi criada por suas 4 irmãs mais velhas, que também foram partindo para iniciarem vida religiosa. Ela
era uma criança sensível e de forte devoção. Ela sentia um forte desejo de se consagrar a Deus e conseguiu permissão do Papa Leão XIII para, já aos 15 anos, entrar para o convento das Carmelitas Descalças, onde viveu por apenas 9 anos. Embora breve, a sua vida foi marcada por uma espiritualidade extraordinária. Não realizou grandes feitos aos olhos do mundo, mas dedicou-se à santidade nas pequenas ações cotidianas, culminando na espiritualidade do pequeno caminho. De acordo com essa espiritualidade, devemos viver o amor e a entrega total a Deus nas pequenas coisas da nossa vida, no nosso dia a dia. Não são necessários grandes atos. O caminho para Deus está na humildade, na simplicidade e no amor vivido em cada pequeno gesto. Mesmo incompreendida por algumas irmãs e sofrendo intensamente com a doença que a levou à morte, Teresa ofereceu isso tudo pelas necessidades da Igreja e desejava lançar rosas sobre todos, justos e pecadores. Sua total confiança no amor de Deus fez dela irmã dos pecadores, dos afastados, dos desesperados, e por isso foi proclamada padroeira das missões, mesmo sem ter deixado o convento. Faleceu com apenas 24 anos, em 30 de setembro de 1897, vítima de tuberculose. Foi beatificada em 1923, canonizada em 1925 e proclamada doutora da Igreja em 1997 por São João Paulo II. Santa Teresinha nos ensina a humildade, a confiança em Deus e que na nossa pequenez somos transformados pela graça de Deus e chamados à santidade. Neste mesmo dia em que celebramos Santa Teresinha e iniciamos o mês missionário, começamos também a Semana Nacional da Vida. E neste primeiro dia, a Igreja nos convida a não descuidar da nossa própria saúde, do corpo, da mente, da alma e das nossas relações. Cuidar da vida que Deus nos confiou é também parte da missão. Assim como Santa Teresinha ofereceu tudo a Deus em cada pequeno gesto, nós somos chamados a cuidar com responsabilidade do dom precioso da vida para colocá-la a serviço do reino e do bem dos outros. Que pela sua intercessão não tenhamos medo, permaneçamos fiéis em nossa missão, sigamos a Cristo com firmeza e vivamos com leveza, mas também com profundidade e amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, vós que sois fonte da vida e da missão, nós vos louvamos por este dia, por vossa palavra que nos chama a coragem, a fidelidade e a entrega. Nós vos agradecemos por este novo mês missionário que começa e por este tempo precioso da Semana da Vida. Neste dia queremos entregar em vossas mãos tudo o que somos e temos. Dai-nos, Senhor, o coração de Neemias, que confia e age. Dai-nos o coração do salmista, que canta mesmo na dor. Dai-nos o coração dos discípulos, que seguem sem olhar para trás. Fazei-nos, Senhor, viver como Santa Teresa do Menino Jesus, com simplicidade, com amor, com confiança. Que a nossa vida seja missão, que a nossa saúde seja cuidada com responsabilidade, que o nosso coração esteja sempre aberto à vossa vontade. Abençoai, Senhor, cada pessoa que reza conosco. Tocai suas feridas, fortalecei suas decisões, iluminai seus caminhos. Que a vida de cada um seja sinal do vosso reino.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Lembre-se, somos chamados a viver com coragem, com fé e com amor. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a mensagem do Evangelho. Um dia abençoado para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.